Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Muito bem! E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a frase do bem, a frase do dia. Vamos a ela! Cadê você? Está aqui? Vamos lá! Pum, foi! Erros são provas de que você está tentando, não desista, beleza? E aproveitando o gancho aí, os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, na aula passada estávamos aqui tratando, ninguém viu nada, estávamos tratando aqui começamos a tratar daquele tema tão importante aqui, gente, ó, estrutura da administração pública, né? Verificamos que a administração pública é dividida, num primeiro momento, aqui de forma vertical, a administração federal, estadual, municipal e distrital, e também temos a divisão horizontal da administração pública, administração direta e indireta, que pode ser observada em qualquer esfera. Então temos uma administração direta e indireta, federal, estadual, municipal e distrital. E verificamos que a administração direta é a administração pública centralizada. E por que centralizada? Porque é aquela administração executada por quem? Diretamente pelos órgãos que integram os entes centrais. Voltaremos aqui hoje, legal. E também sabemos que a administração pública ela pode ser uma administração pública ó, indireta. Uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Aqui teremos o quê? Ó? Teremos entidades públicas que têm autonomia financeira e administrativa, que ora a lei cria e ora a lei autoriza a criação, para exercerem o quê? Atividades especializadas. Autarquias, por exemplo, IBAMA, a Fundação, por exemplo, IBGE, empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica, Correios, e também a Sociedade de Economia Mista, por exemplo, Banco do Brasil. Legal. E também verificamos que existem dois regimes jurídicos que aplicar-se-ão, né? Enfim, ora um e ora outro, a essa estrutura. Regime jurídico de direito público ou administrativo e o regime jurídico de direito privado. E verificamos que a escolha do regime jurídico está intrinsecamente ligada à atividade que a entidade exerça. Se for uma entidade que exerce uma atividade típica do Estado, por exemplo, fiscalização, regime público com prerrogativas e também com sujeições, por exemplo, as autarquias, por exemplo, IBAMA. Agora, se for uma entidade pública que exerce uma atividade econômica, financeira, regime privado. Perderá prerrogativas e manterá as sujeições. Por exemplo, aqui a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ok? Legal. Gente, aula de hoje, nós começaremos aqui, ó. Nós iremos exemplificar, né? Iremos aqui tratar do quê? Dos principais exemplos das prerrogativas do regime público, ok? Então, a aula de hoje começa aqui, ó. Dentro aqui do item 2, coloquem assim no próximo slide, ó. Uma observação, porque iremos tratar do quê? Das principais prerrogativas concernentes ao regime jurídico de direito público. E relembrando, hein? Os entes centrais sempre de regime público e as entidades que integram a administração pública indireta, hora de regime público e hora de regime privado. Legal? Vamos lá então. Coloquem assim, ó. Ponto nada. Coloquem assim, ó. Observação. Observação. Iremos tratar do que, amiguinhos? Aqui, ó. Das principais prerrogativas do regime jurídico de direito público. As principais prerrogativas do regime jurídico de direito público, tá? E não se esqueçam que regime jurídico de direito público é a mesma coisa que regime jurídico administrativo. Muito bem. Vamos começar aqui então, gente, por exemplo, aqui, vamos começar aqui. Primeira prerrogativa, ó, sem esgotá-las, tá? Imunidade tributária. Então a primeira prerrogativa do regime jurídico público é a tal da imunidade tributária. Imunidade tributária. Amigos e amigas, essa imunidade tributária, que é uma prerrogativa aqui clássica do regime jurídico de direito público, é prevista onde? Ó? Lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A, e também lá, gente, ó, e também lá no parágrafo 2º do artigo 150. Tudo aqui da Carta Magna, tudo aqui da Constituição Federal. Então espera um pouquinho, professor. Quer dizer então que pessoa jurídica de direito público, elas não pagam tributos? Cuidado, cuidado, cuidado. O que é o tributo? Gente, o tributo é a principal fonte de receita derivada do Estado. Tributo é a principal fonte de receita derivada do Estado. O tributo é uma invasão estatal em nosso patrimônio. O tributo é o Estado gentilmente metendo a mão em nosso bolso. O tributo é o sangue do Estado. Legal. Só que o tributo, essa invasão estatal em nosso patrimônio, é um gênero.
nós temos várias categorias. Impostos são tributos. Taxas são tributos. Empréstimos compulsórios são tributos. Contribuições de melhoria são tributos. E as contribuições especiais são tributos. Impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e também o que, gente? As contribuições especiais. Atenção por quê? Quando a doutrina fala que pessoa jurídica de direito público tem a imunidade tributária naquelas. Por quê? Essa imunidade só alcança um tributo, os impostos. Pessoa jurídica de direito público, elas não pagam impostos. Os demais tributos, sendo o caso, deverão recolher, tá? Então venham comigo aqui porque essa imunidade tributária ela é restrita a apenas um tributo, apenas aos impostos. Então, por exemplo, ó, a União, gente, ela não paga impostos nem federais, nem estaduais, nem municipais. Legal. Os estados não pagam impostos nem estaduais, óbvio, nem municipais e nem o quê? Federais. E os municípios não pagam impostos nem municipais, lógico, nem estaduais e nem o quê? Federais. Gente, por exemplo, ó, uma viatura da Guarda Municipal, que é um bem do município, nela não incidirá IPVA, que é um imposto estadual. Beleza, gente? Uma renda auferida pelo Estado, por exemplo, não incidirá nela o IR, o imposto de renda, que é o imposto o quê? Federal. Questão de prova, hein? A imunidade tributária, que é uma das prerrogativas do regime público, ela é ampla ou restrita? Restrita a apenas um tributo, apenas aos impostos. Ok? Legal. Professor, é por isso que se fala imunidade tributária recíproca? É, aquilo que eu falei, gente. Por que imunidade tributária recíproca? Porque a União não paga impostos, nem federais, nem municipais, e os demais entes também não pagam de forma recíproca. Legal? Só uma questão interessante, ó. Esses dias, faz um bom tempo já, eu voltando de Curitiba, eu moro em Floripa, voltando em Curitiba à noite, né, pela estrada, pela BR lá, né, com o meu Cadete 91, já aqui em Santa Catarina, gente, tinha lá uma viatura em minha frente do DEAP, Departamento Penitenciário do Estado, aliás, Departamento de Administração Penitenciária aqui de Santa Catarina, e uma viatura. Ele parou no pedágio, né, conversou com a atendente do pedágio, não pagou pedágio e saiu. Legal. Daí eu, né, curioso tal, passei com o meu veículo tal, paguei o pedaginho, falei, ô moça, viatura aqui não paga pedágio, ela não paga. Eu falei, tá bom. Pergunta, gente, o fato de uma viatura do DEAP, que na verdade é um bem público móvel do Estado, não pagar o pedágio, isso tem relação com essa imunidade tributária, que é uma das prerrogativas do regime público? Nananina não, gente, não tem nenhuma relação não, sabe por quê? Porque o que você paga no pedágio é a tarifa, nem tributo é, muito menos imposto. Na verdade, por que veículos oficiais, naquele contexto, eles não pagam a tarifa, que nem tributo é e muito menos imposto? Porque, na verdade, quando a União, né, que é o poder delegante, delega a concessão daquele trecho da BR para uma empresa concessionária, né, que vencer a licitação, uma das condições impostas no contrato de concessão é que a concessionária não cobre o preço público, não cobre a tarifa de viaturas oficiais, ok? Ali foi uma questão contratual imposta pelo poder delegante, que foi a União no caso, não tem nenhuma relação com a imunidade tributária. Tarifa não é tributo, muito menos imposto, tá? E na aula sobre serviços públicos eu explicarei tintim por tintim, né, item por item, a diferença entre tarifa, taxa, impostos e por aí vai, tá? Muito bem. Então é isso aí, tá, gente? Imunidade tributária recíproca, ela se restringe a impostos. Ok. Outra prerrogativa do regime jurídico de direito público. Outra prerrogativa do regime jurídico de direito público. Amigos e amigas, venham comigo aqui, ó. Lá no processo civil, as pessoas jurídicas de direito público também têm prerrogativas. Lá no processo civil, as pessoas jurídicas de direito público também têm prerrogativas. Por exemplo, aqui, gente, ó, primeira prerrogativa que a pessoa jurídica de direito público tem, prazo dilatado. No processo civil, a pessoa jurídica de direito público tem um prazo dilatado. Ou seja, pessoa jurídica de direito público tem mais prazo que nós, pessoas comuns, dilatado, para recorrer, para contestar num processo civil. Cuidado porque vocês sabem, gente, que o novo CPC, que o novo Código de Processo Civil, que foi lá sancionado em 2015,
entrou em vigor em 2016, ele alterou algumas coisas, né? Novo CPC. De acordo com o antigo CPC, CPC Old, lá de 73, as pessoas jurídicas de direito público tinham prazo em quádruplo para contestar uma ação, para contestar o pedido, lá no começo, e tinham prazo em dobro para recorrer de uma sentença. Com o novo CPC 2015, isso mudou, tá, gente? Pessoa jurídica de direito público, atualmente, de acordo com o novo CPC, tem prazo em dobro para tudo, tanto para recorrer de uma sentença, quanto para contestar um pedido, ok? Vamos lá, então. Prazo processual dilatado, consoante lá, gente, o artigo 188, aliás, perdão, consoante o artigo 183 do New CPC, né? Do CPC de 2015. Tem prazo em dobro para tudo, tanto para recorrer quanto para contestar um pedido, ok? Legal. Outro ponto importante, custas processuais, elas só recolhem ao final. Custas processuais, quando for o caso, elas só recolhem ao final. Pessoa jurídica de direito público só recolhem custas processuais ao final do processo. Isso é uma prerrogativa, beleza? Consoante lá o artigo 91 do CPC New, né, de 2015. Legal, gente? Outra prerrogativa do regime jurídico de direito público no que tange lá, gente, o processo civil, ó. Multa da ação rescisória. Vamos colocar aqui, gente. Multa da ação rescisória. Rescisória, tá certo. Multa da ação rescisória. Gente, muito cuidado por quê? Vem comigo aqui, ó. Lá no artigo 968, parágrafo 1º do New CPC. Multa da ação rescisória e um X. Não entendi nada, vou explicar. Gente, vamos lá. O que é uma ação rescisória? Ação rescisória é uma ação judicial que é interposta para quê, gente? Para desconstituir uma sentença judicial definitiva, transitada em julgado. É uma ação que é proposta para que você desconstitua, para que o Poder Judiciário, gente, desconstitua uma sentença judicial transitada em julgado. Imaginemos que aquele magistrado ele tenha sido corrompido e ele recebeu valores vultosos para favorecer o réu no processo. Gente, uma sentença nula, ok? E aquela sentença ela transitou em julgado. O autor da ação descobre isso e tem provas robustas para comprovar que o juiz ele foi corrompido e, consequentemente, a sentença é nula, ok? Legal. Ele tem que propor uma outra ação que se chama o quê? Ação rescisória, ok? Para que o próprio Poder Judiciário desconstitua a sentença nula, ok? Só que a própria lei processual, gente, para evitar que sejam propostas ações rescisórias à torta e à direita, ou seja, só irá propô-la se você tiver certeza, né, provas robustas, para que evite-se lá, gente, uma afronta à segurança jurídica, a própria lei processual fala assim, ó, uma condição para que você proponha ação rescisória é recolher 5% do valor da causa. Se você perder a ação rescisória, esse valor ele vai para outra parte. Se for procedente, você recolhe esse valor novamente. Então, calma lá. Uma condição para que eu possa propor uma ação rescisória é o que, gente? Pagar 5% de multa para que eu possa propô-la. Se for uma ação improcedente, esse valor se reverterá para outra parte. Se for uma ação rescisória procedente, esse valor 5% da causa, ele fica para mim. Beleza? Legal. Pessoa jurídica de direito público, elas não precisam pagar a multa de 5%, consoante lá o valor da causa, para propor ação rescisória. Pessoa jurídica de direito público está isenta de pagar o quê, gente? 5% do valor da causa para propor ação rescisória. Muito bem. Gente, aliás, isso aqui tem que vir aqui, né, gente? Porque a multa da ação rescisória, essa isenção, né, no que tange o pagamento aqui da multa da ação rescisória, também tem relação com o processo civil. Gente, e dentre outras prerrogativas do processo civil, comentei algumas aqui, tá? Outra prerrogativa das pessoas jurídicas de direito público. Gente, os bens são públicos. Os bens das pessoas jurídicas de direito público são bens públicos.
Professor, qual que é a vantagem de um bem ser tido como público? Gente, os bens públicos são blindados. Tanto que os bens públicos são o quê, ó? Impenhoráveis. Os bens públicos são impenhoráveis. Professor, o que é a penhora mesmo? Já penhora é a garantia na ação de execução. Penhora é a garantia na ação de execução. Os bens públicos são impenhoráveis. Então, por exemplo, propus uma ação contra o município. Yes! Aquela sentença transita em julgado. Será que eu posso, por exemplo, indicar uma viatura do SAMU a penhora? Não, gente. Os bens públicos são impenhoráveis. Não serão dados como garantias em juízo. Ok? Legal. Mas, professor, como que eu, credor, então, satisfaço o meu crédito contra o Estado? Gente, já que os bens públicos são impenhoráveis, não serão levados à penhora, o Estado, a Fazenda Pública, está sujeita a uma forma especial de execução, regime de precatórios. Vamos lá, gente, ó. Já que os bens públicos são impenhoráveis, o artigo 100 da Constituição Federal, ele vai tratar do regime de precatórios. O que seriam precatórios mesmo? Gente, na verdade, o regime de precatórios é uma forma especial de execução contra o Estado, já que os bens públicos são impenhoráveis. É um título que vai legitimá-lo como credor do Estado. Beleza? Muito bem. Olha que bacaninha. A Constituição fala assim: se o ente devedor, por exemplo, o município, emite o precatório até o dia 1º de julho do ano, ele deverá pagá-lo até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Se o ente devedor emite o precatório é um título que vai me legitimar como credor do Estado. Se o ente devedor, por exemplo, o Estado, o município, enfim, emite o precatório, que obedece lá uma ordem cronológica, até o dia 1º de julho do ano, a Constituição prevê que ele deverá quitá-lo até o dia 31/12 do ano seguinte. Mas, professor, que rápido, é assim mesmo? Na esfera federal, por enquanto, gente, o pagamento está certinho, tá? Agora, estados e municípios, há um pequeno atraso aí que varia de 10 a 15 anos. Gente, o artigo 100 da Constituição é super didático, você mata lá numa sentadinha no banheiro, ele explica o regime de precatórios, né, que eles fazem lá parte de uma ordem cronológica, que se a autoridade inverte a ordem dos precatórios, ela pratica um crime de responsabilidade, enfim, ok? Temos uma lista geral de precatórios, uma lista especial. Precatórios alimentares só concorrerão entre eles, tá, gente? Super tranquilo, artigo 100 da Constituição explica isso. Os bens públicos também são inusucapíveis. Mesma coisa que imprescritíveis. Os bens públicos são inusucapíveis ou imprescritíveis. Como assim, professor? Inusucapível? Mesma coisa que imprescritível? É, gente. O que é usucapião? Inusucapíveis ou imprescritíveis. Gente, a usucapião, isso aqui consta, ó, lá no artigo 191, artigo 91, PU, tá? Parágrafo único da Constituição. Artigo 191, parágrafo único da Constituição. O bem público não será adquirido pela usucapião. Gente, cuidado, hein? Não é a usucampeão, é a usucapião. Tem um cliente meu que numa audiência chamou o juiz de majestade na ação de uso campeão. Cuidado, gente. Não é uso campeão, é a uso capião. A uso capião. Legal. Uso capião, na verdade, é uma forma de aquisição originária de propriedade pelo decurso de tempo. Uso capião, forma originária de aquisição de propriedade pelo passar do tempo, pelo decurso de tempo. Por exemplo, um terreninho próximo aqui à minha casa, nunca vi dono, cheio de mato, não tem cerca. O que eu faço? Faço uma cerquinha, dá aquela capinada, legal. Comprova a posse mansa e pacífica, gente. Ou em juízo numa ação de usucapião, e hoje também admite-se por um cartório via extrajudicial. Comprova a posse mansa e pacífica, ou em juízo, ou extrajudicialmente num cartório, legal. E eu sou declarado proprietário, ou por uma sentença, ou por uma decisão do tabelião. Gente, sou declarado proprietário pela usucapião. Ok? Pergunta, será que eu posso usucapir um terreno que pertence ao município? Não, porque, gente, os bens públicos são inusucapíveis. Por mais que você tenha a posse de um bem público, por décadas, você jamais se tornará proprietário pela usucapião. Tanto que, por exemplo, numa ação de usucapião judicial, qual que é a primeira medida que o magistrado adotará? Ele irá o quê? Notificar a Fazenda Pública, União, Estados e Municípios para saber se aquele bem, objeto da ação de usucapião, não é bem público. Por quê?
Se for um bem público, a ação será improcedente, o bem público é inusucapível. Legal, vamos lá, é blindado. E também aqui, gente, ó, os bens públicos são relativamente inalienáveis. Relativamente inalienáveis. Relativamente inalienáveis. Calma lá então. Os bens de uma pessoa jurídica de direito público são públicos. Legal. São impenhoráveis, não serão levados à penhora. São inusucapíveis ou imprescritíveis. Beleza. E também são relativamente inalienáveis. Gente, cuidado por quê? O que é alienação? A alienação é a transferência definitiva do bem a outra pessoa. Alienar um bem é um gênero, a alienação do bem é um gênero. Temos várias categorias. Hipoteca é um tipo de alienação, a venda é um tipo de alienação, o empenho é um tipo de alienação. Os bens públicos, em regra, eles são o quê? Inalienáveis. Em regra, não serão, por exemplo, vendidos. Relativamente inalienáveis. Mas por que relativamente? Porque existem exceções em que a própria legislação, que a própria lei admite que a administração pública aliene um bem público. Por exemplo, venda um bem público. Mas calma lá, professor. Para que a administração pública aliene o bem público pela via da exceção, existem requisitos? Lógico. Por exemplo, ó, se for um bem público móvel, para que a administração possa aliená-lo, e isso é uma exceção, avaliação prévia. Mas o que, gente? Desafetação. Mas o que? Licitação prévia. Tem que ser um bem público móvel, inservível, imprestável. Se for um bem público imóvel, avaliação prévia, desafetação, mas o que, gente? Licitação, lei autorizando. Então, em regra, o bem público é inalienável, excepcionalmente, desde que a administração cumpra os requisitos legais, ela poderá aliená-lo, ok? Legal. Gente, tem, ó, comentei aqui algumas prerrogativas, tá? Sem esgotá-las, colocar assim o etc, etc. Ou seja, a partir de agora, você viu em prova assim, ó, pessoa jurídica de direito público, ela terá todas estas prerrogativas. Pessoa jurídica de direito privado, perderá as prerrogativas. Então o que as bancas perguntam assim? Ô candidato, me diga uma coisa, os bens de uma autarquia são ou impenhoráveis? Ô candidato, uma fundação pública cuja criação foi autorizada por lei, ela tem prazo processual dilatado? Ô candidato, os bens de uma empresa pública que exerce uma atividade econômica, por exemplo, a Caixa Econômica, eles são uso ou inusucapíveis? Candidato, me diga uma coisa, os bens de uma economia mista que preste um serviço público são prescritíveis ou imprescritíveis? Não se assustem, não se assustem. Qual que é o primeiro passo? Memorizar tais prerrogativas e saber que são do regime público, ok? Legal. E depois você memorizará o quê? Qual entidade pública é de regime público, tem tudo isso, e qual entidade pública de regime privado perderá tudo isso, ok? Passo a passo, vamos com calma, ok? Muito bem. Vamos lá então, vem comigo aqui, gente, ó. Dentro do item 2, divisão horizontal da administração pública, vamos aqui deixar linkado para a próxima aula o item 2.1. Não vou nem começar o item 2.1 porque, gente, né, é um item longo, não faz sentido aqui eu começar agora. Então, só vou deixar linkado aqui o item 2.1. Nós iremos tratar na próxima aula, com muito mais minúcia, da administração pública direta. Da administração pública direta, que você sabe que é a administração pública centralizada. E por que é uma administração pública centralizada, professor? Porque a administração pública que será o quê, gente? Ó, diretamente executada por quem? Pelos órgãos públicos que integram os entes centrais, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Por que se afirma que é uma administração pública centralizada, direta? Porque ela será diretamente executada por quem? Pelos órgãos públicos que integram lá os entes centrais. Beleza? E só para deixar o seu manual caseiro bem completinho, gente, bem completinho, a administração pública direta, nós sabemos, né? Ela é prevista aqui, ó, ela é prevista aqui, gente, ó, lá no decreto-lei 267, que representou a segunda grande reforma na administração pública federal, legal, e também a gente tem fundamentação aqui, ó, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1,
da Lei 9784 de 99. Que lei que é essa aqui, gente? É a lei do PAF, né? É a lei que rege o processo administrativo federal. Lei 9784 de 99, que nós sabemos que é a lei que rege o processo administrativo federal, tá? E na próxima aula iremos tratar com muito mais detalhes e minúcias da administração pública direta. Paro por aqui, beijo no coração, namastê, muita paz e até a próxima aula. Um forte abraço e até lá, valeu!